Amém? Quem encontrou? Amém. Amém. Jeremias 1, 4. Glória a Deus. Diz assim: a palavra do Senhor veio a mim. Em outras versões diz: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar você irá, e tudo o que eu lhe ordenar você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Aleluia. Amém? Senhor, obrigado pela tua palavra. Falar conosco nessa noite, Glória a Deus. que tenhamos liberdade, Senhor, para te glorificar, para te adorar, e, Senhor, para sermos usados por ti, para a glória do teu nome. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Queridos, qual é a sua reação quando você tem algo planejado na cabeça, né? Você de repente vai dormir num sábado e no domingo de manhã você planeja talvez ir à praia, né? Quanto tempo que a gente não vai à praia? E você planeja de repente ir à praia no domingo de manhã, ou talvez pegar as crianças, dar uma volta no parque, ir no shopping, passear, fazer alguma coisa, mas de repente alguém te intercepta com um plano totalmente diferente daquele que você tinha. Aliás, né, um dos motivos de grande intriga, confusão e às vezes bate-boca dentro do casamento pode ser esse. Às vezes um pensa uma coisa e o outro pensa outra, totalmente diferente. Às vezes, né, um planeja ou acha que o outro tem que saber aquilo que está na mente dele ou na mente dela, e não comunica nada, né, ao cônjuge. Quando vê, a confusão está formada, porque um pensava que o outro tinha que reagir de determinada forma, e o outro achava que o outro tinha que fazer aquilo que ele esperava, né, ou aquilo que ele desejava. E muitas vezes isso pode ser um conflito nos nossos relacionamentos, em casamentos, na nossa família. O fato de que cada um tem uma cabeça, cada um pensa uma coisa, e a palavra de Deus diz: olha, andarão dois juntos, se houver entre eles, se não houver entre eles acordo. E acordo, irmãos, fala de comunicação. Acordo fala de estarmos sempre, né, falando, ou colocando para fora, ou exprimindo uma palavra daquilo que pensamos, daquilo que planejamos. O que estamos vendo aqui é um garoto, um menino, chamado Jeremias, que foi interceptado pelos planos de Deus. Jeremias foi interceptado por aquilo que ele sequer imaginava, que era um projeto de Deus na vida dele. E o projeto de Deus começa com uma palavra. E no reino espiritual, queridos, tudo começa com uma palavra de Deus. Começa com a palavra. A palavra tem poder, a palavra é poderosa, a palavra de Deus está sendo pregada hoje para você. É a palavra de Deus que se movimenta na sua vida, é a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que começa algo novo. Será que você pode levantar sua mão e dizer: eu glorifico a Deus, porque Deus vai começar algo novo na minha vida hoje? Aleluia! A palavra tem esse poder. O poder de começar algo novo na nossa vida. Esse era um menino, era um garoto, Jeremias. De repente a Bíblia começa dizendo: veio a mim, ele dizendo, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a mim. E outras palavras que Jeremias está dizendo, irmãos, eu tinha um plano, eu tinha um projeto. Eu queria soltar pipa, jogar bola, jogar videogame. Eu queria, né, fazer minhas coisas de menino.
De repente, veio a mim a palavra do Senhor. É verdade, né? Que Jeremias já era de uma linhagem sacerdótica, já era de um sacerdócio, ele já estava no caminho certo, mas era um garoto. E a palavra do Senhor veio a mim. A palavra do Senhor vem a nós, ou nos encontra, no momento em que às vezes não nos achamos preparados para aquilo que Deus quer de nós. Muitas vezes a palavra do Senhor, em grande parte dos momentos, vem nos encontrar no momento em que a gente se acha incapaz para a obra que Deus tem para a nossa vida. E é por isso, né, que a gente costuma dizer que Deus não chama os capazes ou os escolhidos, mas Ele capacita. Me ajuda aí a reformular. Senhor não chama os capacitados. Ó, é isso, irmão. Isso, querida. Tinha que ter notado isso. O Senhor não chama os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos, os chamados. Falamos isso, irmãos. E foi exatamente o que aconteceu com Jeremias. Mas na verdade é que às vezes nós temos capacidades que não enxergamos, mas que Deus enxerga. Às vezes nós somos dotados de coragem, somos dotados de força, de ousadia, e não enxergamos isso, mas Deus consegue enxergar. Amém. Isso fala algo maravilhoso de Deus para você. Que Deus consegue enxergar coisas boas em você. Amém. Às vezes nós não conseguimos enxergar coisas boas em nós. Às vezes a gente se mede com a nossa régua do passado. A gente olha, né, para quem já tem uma experiência de vida maior, olha para o passado e diz, olha quantas coisas erradas eu já fiz lá atrás. Quantas coisas ruins eu já fiz lá atrás. Quantas pisadas de bola eu já dei com Deus. E às vezes nós nos medimos dessa maneira, mas Deus consegue enxergar coisas boas em nós. Amém. Deus consegue enxergar capacidades em nós. E no caso de Jeremias, o projeto de Deus era maior, irmãos. Porque Deus diz, olha, antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu já tinha te escolhido, eu já te conhecia, Jeremias. Eu já sabia quem você era. Eu já tinha algo planejado para você. Queridos, o projeto de Deus começa conosco antes da gente ter consciência dele. Antes da gente tomar consciência de que Deus tem um plano para a nossa vida, Ele já tinha planejado algo para você. Ele já tinha preparado algo para você. Antes de você entender a respeito das coisas de Deus, antes de você conhecer a palavra, antes de você saber a respeito de coisas espirituais, Deus já tinha um plano traçado para a sua vida. Um plano traçado para nós. Que maravilha, meu irmão. Que maravilha, que palavra tremenda para a gente. Glória a Deus. Como pode Deus nos amar tanto? Um Deus que nos ama de forma tremenda, poderosa. Antes de você nascer, Jeremias, eu te consagrei. A consagração de Deus, ela é uma bênção, mas ela exige algo de nós. Sermos consagrados por Deus exige uma ação da nossa parte. A consagração de Deus não é para você ficar medindo na igreja para ver quem é mais santo do que o outro. A consagração de Deus traz sobre nós responsabilidade. A consagração de Deus para a sua vida é porque Deus te capacitou para alguma coisa. Amém. Para fazer algo. Para realizar algo. O texto diz, olha, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. O teu chamado profético, Jeremias, não vai se restringir, né, a um local geográfico, não vai se restringir somente a esse povo, mas você vai falar às nações. O tempo que Jeremias vivia, irmãos, era um tempo difícil.
Porque ser chamado profeta num tempo de abundância, ser chamado profeta num tempo de avivamento, ser chamado profeta num tempo em que podemos dar uma palavra boa, uma palavra de conforto, uma palavra que traga talvez alívio às pessoas, é muito bom. Mas Jeremias foi chamado profeta num tempo de degradação espiritual. Jeremias foi chamado profeta num tempo em que as pessoas não queriam saber de Deus. O último avivamento, o avivamento de Josias, aquele rei que encontrou a palavra do Senhor e que leu a palavra e que o povo de repente se voltou para Deus e começou a buscar a presença, aquele último avivamento havia passado. Jeremias agora é chamado como profeta a um povo que não queria saber de Deus. E para complicar ainda, existiam outras nações, como a Babilônia e os egípcios, que numa espécie de briga ou de luta por espaço, por poder, uma luta política e geográfica da época, Jeremias estava inserido nesse processo. Dentre aqueles que estavam envolvidos na política daquela época, existiam aqueles pró-Egito e existiam aqueles pró-Babilônia. Existiam aqueles que queriam e acreditavam que o Egito ia proteger tanto Judá quanto Israel do avanço dos babilônicos, uma nação que estava crescendo, uma nação poderosa. E havia aqueles que diziam: não se preocupe, porque nós podemos também ter aliança com a Babilônia. Mas o que o Senhor estava dizendo é: ignorem Egito e Babilônia e sirvam ao Senhor. Confiem no Senhor. O povo ignorou as advertências de Deus, irmãos. E eles foram cativos na Babilônia. Eles ignoraram o ministério de Jeremias. E eles foram cativos por não ouvirem a palavra do Senhor. E aí que entra a palavra de Deus para nós, queridos. Quanto nós estamos dispostos a servir a Deus quando ninguém ouve aquilo que nós pregamos. Porque enquanto tem gente querendo ser cheia, enquanto tem gente querendo ouvir a palavra de Deus, enquanto houver existirem pessoas dispostas a ouvir aquilo que Deus quer falar, isso nos traz ânimo, isso nos traz força, isso nos traz coragem. Mas no tempo do fim, diz a palavra de Deus, que muitos rejeitarão a palavra, terão comichão nos ouvidos, não ouvirão a mensagem de Deus. Tanto que quando lemos nas cartas proféticas de Apocalipse, as cartas às 7 igrejas, o Senhor costuma dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Há uma palavra de Deus também para o nosso tempo. Amém. Há uma palavra de Deus também para a nossa geração. Para abrirmos os nossos ouvidos para o que o Espírito diz à sua igreja. Aleluia. Porque vão existir tempos, queridos, em que muitos rejeitarão a palavra. Rejeitarão aquilo que o Espírito diz, aquilo que o Espírito fala, se encherão de conhecimento próprio, se encherão dos seus próprios conhecimentos e não ouvirão a palavra de Deus. Não, rejeitarão essa palavra. E é por isso que o ministério de Jeremias ele é tão importante para nós. Porque esse jovem foi interceptado por uma missão de Deus muito difícil. Porque a missão de Deus, quando é para a gente ser amado, é uma bênção, irmãos. Mas quando a missão de Deus é a gente ser rejeitado, ser lançado numa cisterna, a gente diz: Senhor, envia o meu irmão. Isaías foi chamado com uma visão linda. A palavra de Deus diz, que ele viu querubins
Os querubins voavam com 2 asas, com 2 eles cobriam o rosto, com 2 eles cobriam os pés. E de repente, eles pegam uma tenaz, uma brasa do altar, né? Porque Jeremias diz para Deus, né? Eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo também de impuros lábios, e toca nos lábios de Jeremias com a brasa de Isaías, com a brasa do altar de Deus. E ele foi purificado. Nós queremos muitas vezes, irmãos, ter a visão. Nós queremos em muitos momentos ter esse êxtase, esse momento de intimidade com Deus, esse momento em que Deus fala conosco. É o momento mais tremendo da vida daquele que serve a Deus. Mas toda visão, toda consagração, todo momento de Deus na sua vida é te capacitando para algo que Deus quer de você. Amém. É te capacitando para algo que Deus quer de mim. Amém. Todo momento em que Deus fala contigo é um momento em que Ele quer te preparar para algo. Amém. Será que você pode falar isso para a pessoa que está perto de você? Diga: Deus está te preparando para algo poderoso. Deus está te preparando, meu irmão. E por Ele estar nos preparando, às vezes Ele exige algo de nós. E é por isso que Deus, muitas vezes, nessa caminhada, Ele nos fortalece. Ele nos diz: não tenha medo. Eu estou contigo. Não tenha medo, porque eu vou, te ajudar. Eu vou estar junto com você. E a palavra de Deus para Jeremias foi: olha, não diga, eu não passo de uma criança. Porque aonde eu te ordenar, em te enviar, você irá. E aquilo que eu mandar você falar, você vai falar. Aleluia. Amém. Porque eu te capacito. Aleluia. Eu te sustento. Amém. Eu coloco uma palavra nos teus lábios. Queridos, essa promessa de que Deus estaria conosco é a promessa que se cumpre em Jesus. Amém. A Bíblia diz que Ele é Emanuel. Ele é Deus conosco. Ele é o Deus que não está apenas presente aqui nessa noite, mas Ele está presente com a humanidade desde o momento em que Ele encarnou e esteve entre nós. Ele é a palavra de Deus em movimento. É a palavra de Deus em ação. João, vai falar que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele é a palavra de Deus, o Logos de Deus, é a palavra encarnada, é a palavra que veio até nós. Por isso, que quando a Bíblia diz: veio a mim a palavra do Senhor, nós podemos dizer: veio também a nós a palavra do Senhor. E a palavra não veio simplesmente em som audível. A palavra de Deus veio encarnada para nós. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus se manifestou entre os homens. Se manifestou na terra dos viventes. A palavra de Deus andou nessa terra. A palavra de Deus manifestou milagres. A palavra de Deus, como lemos aqui, deu ordem ao defunto: levanta, sai do meio dessa caverna. E o defunto saiu, se levantou. É a palavra de Deus. É por isso que nós precisamos ficar muito atentos. Existem Bíblias que elas grifam, colocam em vermelho as palavras de Jesus. Muito atentos quando a Bíblia diz assim: disse Jesus. Em outros momentos Jesus diz: em verdade vos digo. O homem nunca mentiu, ele está falando em verdade 2 vezes. E queridos, por isso nós precisamos ter atenção a isso. Atenção de que existe uma palavra sobre a nossa vida. Existe um Cristo sobre a nossa vida. A humanidade seguia o seu curso. A humanidade seguia o seu destino, aquilo que achava certo fazer. Mas Deus nos interceptou. Deus cortou os nossos planos.
e manifestou Jesus nessa terra. Aleluia. O homem estava caminhando para a destruição eterna. O homem estava caminhando para a morte eterna no inferno. Mas o Senhor, que tem misericórdia de nós, o Senhor que tem misericórdia da nossa vida, enviou o seu próprio Filho na terra para morrer numa cruz, para dizer: eu te amo, tem salvação para você, tem um plano novo que eu tracei para você, tem uma saída para a sua vida, tem um projeto meu que eu quero colocar em prática na sua vida. E é por isso que estamos aqui nessa noite, queridos, porque podemos ter planos na nossa mente. Podemos ter algo que queremos fazer, e eu tenho certeza que amanhã você vai acordar cheio de sonhos. Quem vai acordar amanhã aqui cheio de sonhos? Mas você tem que se lembrar que apesar dos seus sonhos, existem sonhos de Deus para a sua vida. Existem projetos de Deus para você. Planos que foram traçados por Deus para que se realizem, se concretizem na sua vida. E nem sempre, e é por isso que eu li Jeremias, porque nem sempre os nossos planos, ou aquilo que é melhor de Deus para mim, é o que vai me trazer mais conforto. Às vezes, queridos, o plano de Deus, ou para que o projeto de Deus se cumpra na sua vida, você vai ser rejeitado. Às vezes vão tentar te humilhar. Às vezes vão tentar fazer com você coisas terríveis, coisas desagradáveis. Em alguns momentos vão tentar fazer com que você se sinta inferior, menor. Mas o seu valor não está naquilo que falam a teu respeito. O seu valor não está naquilo que os homens colocam sobre você. Não está na roupa que você usa. Não está na sua posição, nessa sociedade, naquilo que você faz no seu trabalho. O seu valor está estar alinhado com o projeto de Deus, com o plano de Deus na sua vida. O seu valor está porque Deus deu o seu próprio Filho para morrer na cruz por você. Deu o seu próprio Filho para morrer na cruz por cada um de nós. É por isso que temos valor aos seus olhos. É por isso que para Ele, somos preciosos. Somos a menina dos seus olhos, que ninguém pode tocar. Você tem um valor para Deus. A vida tem um valor aos olhos de Deus. E é por isso que Deus nos ama de forma incondicional. Amém. Quais são os seus planos hoje? O que você pretende fazer até o final do ano? A gente estava falando lá em casa que esse ano passou rápido. Muito. Já estamos em outubro, irmãos. O ano já está acabando. Quanto tempo você acha que Deus precisa para mudar a sua vida? Quanto tempo você acha que Deus pode te interceptar nesse plano que você tem e fazer tudo novo? E mudar os seus projetos, os seus planos, os seus sonhos. Deus pode fazer tudo novo acontecer. Amém. Mas para isso nós precisamos estar dispostos a assumir não só o bônus, não só o avivamento, não só ter a presença, não só ter ou estar no lugar da manifestação de Deus, mas a gente precisa assumir a consagração de Deus na nossa vida. Carregar a presença, carregar o chamado, carregar a responsabilidade de agora não sermos mais crianças, não sermos mais meninos e meninas espirituais, mas de sermos agora adultos, ou como o apóstolo Paulo disse, quando eu era menino, eu falava como menino, eu andava como menino, mas quando agora cheguei a ser homem, larguei as coisas de menino.
O Senhor tem um projeto maravilhoso para nós. Amém. Amém. Mas nós precisamos, como igreja, deixar as coisas de menino. Amém. Deixar as coisas de criança. E que coisa de menino é essa, pastor? Ficar com raiva um do outro sem motivo, irmãos. Ficar falando mal um do outro. Ficar lembrando de coisa do passado. Ficar lembrando, né? Tem irmão, né? Você específico aqui, mas não é recado para ninguém, tá? Mas tem irmão que lembra as mínimas palavras do que fulano falou. Eu fico impressionado com isso. Eu não lembro nem o que eu almocei ontem, irmão. Mas tem irmão que lembra, olha, naquele momento ela falou isso, isso, parecia que tinha um gravador. Parece que a irmã estava com um gravador na mão. Lembra exatamente as palavras que foram ditas. Porque foram palavras que machucou, foram palavras que feriu. Isso é igreja de menino, irmãos. Isso é coisa de menino. O Senhor nos chama para sermos aqueles que vão carregar a missão. Amém. E quem tem uma missão, irmão, já viu quem tem missão como é que é na guerra, irmão? Estão tacando flecha e ele está indo na direção da missão. Estão atirando nele, mas ele está indo na direção da missão. Tem um obstáculo, mas ele está indo na direção de cumprir a missão. Amém. Às vezes, no meio do teu caminho com Deus, no meio daquilo que Deus tem para você, vai ter gente que vai atirar contra você. Vai ter gente que vai jogar flecha em você. Vai ter aquele sniper escondido lá no alto da colina. Mas é o momento de você entender que Deus tem uma missão, que Deus tem um propósito, que Deus tem um plano para você. E o teu plano não é aquele irmão que está lá, fazendo o papel do inimigo. A tua missão não é aquele irmão que está lá tirando pedra contra você, falando mal da tua vida, lembrando do teu passado, falando de coisas, que vão te machucar, que vão te ferir. Aquele irmão está só tentando, só está sendo usado, irmãos. Deixa, Deus cuida dele. Amém. O teu plano e o teu projeto está à frente. Amém. É por isso que a palavra de Deus diz: eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Deus te chama para prosseguir o alvo. Aleluia. Muitas vezes a palavra de Deus vai dizer para a gente: disse Jesus. Jesus disse. Certa vez apresentaram um paralítico para Jesus, lá em Mateus, no capítulo 9, e ele diz: olha, os teus pecados estão perdoados. E aqueles homens que estavam em volta começam a censurar Jesus: quem é você, rapaz, para perdoar pecados? E Jesus diz: olha, vocês estão admirados porque eu disse os teus pecados são perdoados. Porque às vezes a gente não entende aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Jesus estava dando àquele homem o maior prêmio que ele poderia ter: a vida eterna, a salvação, perdão dos seus pecados. Mas a gente quer ver milagre, a gente não quer perdão. A gente quer algo visível de Deus para a gente. Vamos falar a verdade, vamos ser sinceros. Falar: irmão, Deus está me abençoando, e a gente falar de coisas subjetivas, coisas que a gente não tem certeza daquilo que é Deus que está fazendo, ou que é o acaso que está acontecendo na nossa vida. Às vezes a gente diz: será que foi Deus mesmo? E aqueles homens queriam ver o milagre. Então Jesus disse para aquele homem: então levanta e anda. Pega a tua cama e vai embora. E o milagre aconteceu. Glória a Deus. O milagre nem sempre é visível. O milagre nem sempre vai acontecer na tua vida da maneira que você quer, da maneira que você deseja. Da maneira como você sonhou, como você planejou. Tem gente que planeja tudo. Vai acontecer, olha, quando eu chegar naquela posição, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Você planejou desse jeito, irmãos, mas Deus planejou de outro. Amém.
nem sempre vai acontecer do teu jeito. Nem sempre vai acontecer da tua maneira. É por isso que precisamos estar abertos ao que Deus pode fazer na nossa vida. Amém. Deus chamou Jeremias, irmãos, porque ele era menino, mas ele estava aberto para o que Deus podia fazer. Glória a Deus. Ele era jovem, mas Deus podia usá-lo. Ele era jovem, mas ele estava disponível para o projeto de Deus, para aquilo que Deus poderia realizar através da vida dele. Será que você também está disponível hoje, querido? Amém. Querida, para o que Deus pode fazer através da sua vida? Glória a Deus. O que Deus pode fazer através dos teus lábios. Porque quando falamos de veio a mim a palavra do Senhor, que a palavra do Senhor nos intercepta, é a palavra que Deus usa os teus lábios para falar. É a palavra que Deus usa quando você abre a tua boca para falar. É essa palavra que vai interceptar muitos. É essa palavra que vai ao encontro de muitas vidas. Aleluia. Que vai salvar a muitos. Amém. Essa palavra mudou a vida daquele paralítico. Essa palavra, quando Jesus disse, mudou a vida de Lázaro. Essa palavra mudou a vida daquele homem que estava cego à beira do caminho, que gritava, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que Jesus chama ele. Chega para os discípulos e diz, olha, manda ele vir aqui. Traz ele aqui. Essa palavra, irmãos, pode mudar a nossa vida. Amém. E para encerrar, é por isso que querem calar a palavra. É por isso que todo alvo, né, e toda luta que a igreja enfrenta é uma luta na palavra. É uma luta aparentemente no discurso. Quando nós, né, não damos testemunho, nós somos impedimento para a pregação da palavra. Porque o nosso testemunho interfere na maneira como as pessoas vão ouvir a palavra. Em como as pessoas vão receber a palavra. E é por isso que precisamos sim dar um bom testemunho. Toda briga e toda luta que enfrentamos hoje é por meio de uma deturpação da palavra. O lobo, ele tenta deturpar a palavra de Deus. O ladrão é aquele que rouba a palavra de Deus. Jesus, quando fala da parábola do semeador, ele aplica aquela parábola à palavra. A palavra que cai na beira do caminho e que os pássaros comem, Satanás que rouba a palavra do coração, as riquezas que sufocam a palavra como os espinhos, a palavra que não tem profundidade no coração porque está cheia de pedras. É a palavra de Deus que é atacada. E quando a palavra é atacada e quando a palavra é tirada do coração, não há permanência. Não há continuidade no plano, não há continuidade no projeto de Deus. É por isso que muitos começam no plano e não terminam. É por isso que muitos começam a caminhada e não continuam. Por causa da profundidade da palavra. Mas Deus te chamou para uma boa obra. Amém. E a boa obra que Ele começou, Ele vai continuar. Amém. Se você está aqui nessa noite, meu irmão, é porque nem você nem Deus desistiram. Aleluia. De Deus eu tenho certeza que Ele não desiste de nós. Amém. Mas se você está aqui, mostra que você também não desistiu de conhecer os planos de Deus. Amém. Mostra que você não desistiu de ouvir a palavra de Deus para a sua vida. Essa palavra que pode mudar a sua vida. É a palavra que você precisa estar aberto hoje. Para ouvir aquilo que Ele quer dizer, aquilo que Ele quer falar. Amém? Será que você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Hoje é uma noite especial, uma noite de Santa Ceia do Senhor. Eu quero
fazer uma oração. Eu gostaria que a gente tivesse um momento também de reflexão com relação àquilo que Deus quer de nós. Se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é convidado a participar dessa ceia conosco. Você é convidado a tomar do pão e do cálice do Senhor. Essa palavra de Deus foi fiel ao Senhor até a morte de cruz. É um símbolo visível, irmãos, daquilo que a palavra de Deus pode fazer. Pode perdoar, pode amar, pode se sacrificar, pode sofrer, mas também vai ser vitoriosa. Amém. Essa palavra, por mais que às vezes faça você chorar, às vezes faça você ter que cortar coisas, é a palavra que também te dá vitória. Que dá vitória para mim, que dá vitória para você, que dá vitória para a igreja. Aleluia. Nós vamos cantar, vamos louvar ao Senhor. Enquanto isso, eu convido você a receber um dos cálices, receber. Os nossos irmãos vão circular. Faça isso com alegria no seu coração, louvando a Deus. Pega as suas mãos. Aí mesmo no seu lugar, feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor é o pão vivo que desceu do céu. É o pão que nos traz paz, mas é o pão que nos sacia a fome. Sacia nessa noite, Pai, a nossa fome por justiça. Sacia nessa noite, Senhor, a nossa fome espiritual. Sacia a nossa fome, Jesus, pela Tua presença. Sacia a nossa fome, Jesus, por mais de Ti, por ouvirmos a Tua voz. A nossa fome, Senhor, de viver o melhor do Senhor para a nossa vida. Colocamos esse alimento, esse simples pão, que revela a maneira simples que o Senhor age na vida de cada um de nós. Esperamos muitas coisas de Ti. Esperamos, Pai, muitos milagres de Ti. Mas nem sempre estamos prontos, preparados para andar pelo caminho que o Senhor deseja de nós. Por isso, nessa noite, nós pedimos perdão. Perdão pelos momentos em que tememos. Perdão pelos momentos em que desistimos. Perdão pelos momentos em que começamos e não terminamos. Perdoa-nos, Pai, quando apesar de ouvirmos a Tua voz, o Teu chamado para a nossa vida, Senhor, ignoramos e continuamos com os nossos planos, com os nossos projetos, com a direção que está no nosso coração. Entregamos no Teu altar, Jesus, aquilo que é nosso. O Senhor nos respeita, o Senhor nos ama, Pai, e os Teus planos são muito melhores que os nossos. Os Seus projetos são muito maiores do que os nossos projetos. Por isso colocamos diante de Ti, porque esse pão é evidência, revela como o Senhor pode nos interceptar para melhor. Porque pela Tua carne temos vida, pelo Teu sacrifício temos saúde espiritual. Por o Senhor ter se entregado, Pai, hoje nós temos livre acesso à Tua presença. E é por isso que nós podemos falar e orar, tendo a certeza de que há um Deus que nos ouve.
Um Deus que escuta o nosso clamor, a nossa oração. Será que você pode falar com Deus nessa hora, meu irmão? Coloque diante de Deus a tua ansiedade. Coloque diante do Senhor as tuas crises. Coloque diante do Senhor aquilo que aflige a tua alma, o teu coração, aquilo que tenta desesperar você. Coloque diante dele, porque ele te ouve, ele te atende, ele escuta o teu clamor. Senhor, apresentamos esse pão diante de ti, que ao comermos esse pão, Pai, possamos receber cura, possamos receber transformação, possamos receber o milagre, em nome de Jesus. Comamos o pão. Aleluia. Será que você pode ficar de pé? Eu convido você a trocar o seu cálice com 2 ou 3 pessoas, dizendo para ela: esse é o cálice da aliança, amiga. Sabe o que isso significa? Significa que você não está sozinho. Que você não está sozinha. Significa que é uma aliança entre Deus e você. E uma aliança entre você e o seu irmão. Significa que você não está só. Deus está contigo. E existem pessoas do teu lado. Essa palavra não é só para você. Ela não muda só a tua vida. Essa palavra muda os nossos corações. Senhor, que ao tomarmos desse cálice, possamos ser revestidos, Senhor. Revestidos de autoridade. Revestidos de poder. Revestidos de uma capacidade, Senhor, para realizar a obra que o Senhor tem na nossa vida. Tomemos o cálice em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Na casa. Aproveita que você está perto. Não sai de perto desse irmão aí não, ó. Aproveita que você está aí perto dele, já dá a mão para ele aí. Vamos orar nessa noite por esse irmão que está do seu lado, que afinal de contas estamos num momento de comunhão, de adoração. Você que pode, que tem intimidade, comece a orar por esse irmão que está do seu lado direito. Fale: meu Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus eu te entrego esse irmão que está do meu lado direito. Abençoa a vida desse irmão. Toma conta dessa semana que se inicia, que ele possa contemplar os teus planos, que ele possa contemplar os teus prodígios, a tua graça, a tua misericórdia. Agora volte a sua oração por esse que está do lado esquerdo. Agradeça a Deus pela aliança, pela comunhão que você tem com esse irmão que está do seu lado. Que em nome de Jesus ele possa restaurar a saúde dele, trabalhar na mente, trabalhar no corpo, trabalhar, Pai, de maneira sobrenatural para que os médicos venham a ser surpreendidos por aquilo que o Senhor vai fazer na vida dele, tanto no corpo físico quanto no corpo psicológico dele. O Senhor vai trabalhar, o Senhor vai quebrar cadeias, porque nós cremos, Pai, que o resultado do exame será negativo para o louvor da tua glória. Que aquilo que tem colocado sobre a vida dele, em nome de Jesus, que ele vai ser liberto. Que Satanás não tem poder sobre a vida dele, porque a aliança do Senhor é maior. O sangue do Cordeiro foi derramado sobre a vida dele, e toda a maldição foi quebrada na cruz do Calvário, em nome de Jesus Cristo. Solte a mão do seu irmão, erga aos céus, comece a agradecer pelo sangue derramado, pela cruz do Calvário, pela aliança feita com o Pai. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela mesa posta nesse lugar, pelo teu sangue derramado.
você pode, com suas palavras, exaltar o Cordeiro. Ele quer ouvir a tua voz. Te adoramos, ó Deus. Erga um altar de adoração nesse lugar. Exalte ao Cordeiro, ao Santo de Israel. Te louvamos, Pai. Te agradecemos, ó Deus, pela tua presença, ó Pai. Pelo Espírito Santo de Deus, que sara as feridas, que cura o enfermo, que liberta o cativo. Só tu és o nosso Deus, só tu és o nosso Deus. Te agradecemos, ó Pai, pela tua presença no nosso meio, pela tua unção, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu renovo no nosso meio, Pai, por aquilo que o Senhor tem feito e reservado para nós nessa semana, Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor nos guarde, nos livre de todo mal, Pai. Recebe nossa adoração. Aleluia. Cante você pra Deus, libere o seu louvor. Ele quer ouvir a sua voz, ele quer ouvir a sua voz. Exalte o nome daquele que é santo, exalte o Cordeiro de Israel. Ele cura, ele salva, liberta. É você com Deus, então erga a sua voz. Então erga a sua voz. Então erga a sua voz. Nos despede debaixo dessa paz, Senhor. Ser conosco nessa semana, Pai. E a paz que excede todo entendimento irá de nos acompanhar em cada lugar que nós formos nessa semana. Que o amor de Deus, que a graça do Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. E o povo mais feliz da terra diga: vai em paz, meu irmão, e abençoe a vida do seu irmão em nome de Jesus. Que Deus te abençoe rique e abundantemente.